Carol por aqui e se é segunda, claro, podcast com essa que vos fala, Mariana Lima, podcast mais assistido de Joinville. Falamos sobre o quê? Empreendedorismo, gestão, vendas. Hoje vai ser um pouquinho diferente, não vamos abrir o chat porque nós estamos gravando esse conteúdo para vocês. Primeiro porque a minha convidada, eu tô muito chique, ela veio de São Paulo, já vou apresentar. E também eu estarei de férias até o dia 31, então fechou, deu tudo certo. Você vai ter acesso aqui enquanto nós estamos conversando, vai passar várias vezes o arroba da nossa convidada aqui, você pode ir no direct dela, mandar mensagem, é uma pessoa extremamente acessível. E eu quero começar apresentando ela, Gláucia Coutinho, assessora de investimentos. E minha amiga! Olha lá, que chique, vai aparecer ali, amiga teu. Que honra! A honra é minha, Mari. Muito feliz que deu certo, Ó, vamos contar a história para depois a gente já começar nas perguntas. Vamos lá. Eu quero agradecer a Silvia, né, da Maná, uma amiga em comum. E a Silvia me falou de uma palestra que ia ter online, porque ainda estava na época do Covid. E aí ela falou, Mari, é sobre finanças voltado para mulher. Eu falei, eu vou ver o que é isso. E quem era a pessoa que estava falando no dia, a palestrante, era a Gláucia. Eu me identifiquei tanto com a Gláucia e eu quero te convidar aí, você mulher, você homem também. A Gláucia, ela tem uma linguagem muito fácil da gente entender. Então, você que... Eu já indiquei o seu Instagram para um monte de amiga minha, tá? Porque ela tem uma linguagem muito simples. Coisas que o meu marido sempre tentou me falar, e ele tá aqui no estúdio. Ele até veio conhecer a Gláucia, que falou, gente, a Gláucia conseguiu o que eu não consegui em 11 anos. Então, assim, ele é imensamente grato à Gláucia. E depois daquela palestra, eu embarquei numa mentoria com a Gláucia. Eu também, a gente vai falar sobre isso, quando que abre a nova. É importante você, mulher, fazer essa mentoria. Você pode fazer de qualquer lugar, ela é online. E, gente, sabe assim, ó, quando abriu, eu posso falar assim, Mari, você sabe tudo, mas eu sei o beabá já, eu consigo entender quando alguém está conversando, quando meu marido vem falar alguma coisa. Então, quando vou assistir algum assunto desse, eu já tenho um pouco mais de clareza. E também a Gláucia é a que está responsável de cuidar do meu dinheiro. Ô, Glória! É muito legal uma mulher estar cuidando do meu dinheiro. Eu achei o máximo isso. E eu quero já te perguntar, qual é a empresa que você está representando agora? Fala um pouquinho, né, de onde você veio e aí a gente vai embarcando nessa história. Então, tá bom. Vou contar aqui um pouquinho da minha história, né? Isso. Eu sou advogada por formação. Então, assim, a gente começa a historinha lá atrás, né? Vai Fiz lá, direito. A gente tem uma hora. Vamos embora. Fiz direito e trabalhei bastante tempo na área jurídica, né? Então, eu trabalhei... A minha formação na área jurídica veio muito em multinacionais. Depois eu migrei para o setor logístico, portuário. Então, eu vim parar aqui, né, na região sul, muito por conta de um porto. E, na sequência, eu fui migrando a minha carreira, né? Eu gosto de resultado. E quem trabalha na área jurídica, a gente sabe, né? Um processo, às vezes, pode demorar 15, 20 anos para ter um resultado. E aquilo me deixava louca. Eu falava, gente, eu vou entrar com um processo, eu só vou saber se eu ganhei aquele processo daqui a 20 anos, efetivamente. Então, eu comecei a ir me movimentando e, quando eu vi, eu estava cuidando do RH. E aí, fui me especializar em RH. Me apaixonei pela área de treinamento e desenvolvimento, que eu acho que é a área que brilha meus olhos até hoje, né? Por isso eu tenho a parte de mentoria, de educação financeira, porque é desenvolvimento pessoal, eu acho que faz parte, é um pilar importante aí para a gente crescer como pessoa. E olhava a educação financeira como um hobby. Então, eu trabalhava com outras mulheres, eu passei a ser referência dentro da empresa, tanto quando eu era jurídico quanto RH. Eu vi as mulheres das empresas chegando a mim para perguntar assim, como é que você fez para comprar seu apartamento? Como é que você fez para trocar o apartamento? Como é que você fez para trocar de carro? E eu achava aquilo muito louco, né? Eu falava, gente, elas ganham basicamente a mesma coisa que eu. Como é que elas vão me perguntar como que eu fiz, né? Dá para fazer. E aí eu comecei a ver que eu era referência em algumas coisas que não era o técnico, que não era o dia a dia do trabalho, né? E comecei a entender que eu podia ajudar, que eu podia levar essas mulheres para um outro patamar. Porque eu sempre briguei muito por igualdade dentro da empresa, né? A gente fez alguns projetos de inclusão de mulher, tal. Mas eu olhava assim, do que adianta eu botar uma mulher e um homem para ganharem igual, se na hora de administrar o dinheiro ou de investir, o homem investe e a mulher não. Uau. E a gente gasta mais do que o homem, essa é a realidade, né? Salão de beleza, né? Depilação, cílios, unha, cabelo. É um gasto infinitamente superior, né?
E eu falei, não, tem alguma coisa muito errada aqui. A gente precisa começar a trabalhar. Então eu comecei um trabalho muito voluntário, muito de bate-papo, muito de dia a dia. Em 2018, a minha decisão que eu ia largar realmente a minha profissão de advogada e RH e ia trabalhar exclusivamente com educação financeira. Depois de muita terapia, sabe, gente? Porque eu também tinha minhas crenças limitantes, tenho algumas ainda, mas a crença limitante era nesse sentido, né? Trabalhar com isso não dá dinheiro, ou trabalhar com isso não é certo, que isso é um dom que eu deveria fazer de forma gratuita para as pessoas. Mas ele não se sustenta para mim, né? Como é que vai ser isso? Eu vou ter 2 horas, 3 horas do meu dia livre, porque as outras eu estou trabalhando numa coisa que eu sou boa, mas que eu não estou fazendo tanta diferença no mundo. E aí, em 2018, falei, montei a consultoria, vou trabalhar com educação financeira para mulheres. Por quê? Qual foi a virada de chave? A virada de chave foi um chopp de final de ano, no Rio de Janeiro. Todo mundo sentado, todo mundo conversando, as minhas antigas colegas de estágio, eu tenho 22 anos de formada, então a gente tem esse grupo até hoje, tomando um chopp de final de ano e eu soltei a pergunta na mesa. Onde vocês estão investindo o dinheiro de vocês? E ficou um silêncio, como se eu tivesse feito uma pergunta muito inadequada, sabe? E aí, tipo, no banco onde a gente recebe salário. E aí eu falei, ok, legal. No banco onde eu recebo salário, show de bola. Mas por que você está perguntando isso, Glaucia? Eu falei, não, porque eu olhava para aquelas mulheres e falava, cara, elas são referências profissionalmente para mim. Falei, cara, elas não estão ganhando dinheiro. Elas estão deixando dinheiro, elas trabalham pra caramba, mega estressadas, super comprometidas com o trabalho, mas o dinheiro não rende, não multiplica, né? Passou. Chegou no carnaval, voltei pro sul, eu morava no sul nessa época, voltei pro sul, quando foi carnaval fui pro Rio de Janeiro de novo. Eu sou carioca, tá, gente? Só pra vocês saberem por que a história do Rio de Janeiro. E aí eu falei, legal, show de bola, vamos voltar pro Rio, vamos ver o que vai acontecer. E a minha antiga chefe, eu não gosto de chamar ela de chefe, mas ela é minha líder, falou, cara, você não quer vir aqui em casa e contar pra gente como que você está investindo, onde você está investindo? Então, a minha primeira turma efetiva da minha ideia de trabalhar com isso foi lá em 2016, né? Foi um workshop de Tesouro Direto. Eu fui ensinar as minhas colegas, minhas ex-chefes, a investir no Tesouro Direto. E aí veio uma pergunta que me doeu, e é uma pergunta que dói muito, assim, eu me emociono quando a gente fala disso. Por que você não falou isso pra gente antes? E aí eu parei e falei, cara, realmente, por que não, né? E aí veio minha primeira crença, né? Como elas tinham mais tempo de formado que eu, tinham cargos maiores do que o meu, essa pessoa específica, foi minha chefe de estágio. Depois eu virei advogada dela, né, da equipe dela, mas ela era estagiária quando eu comecei a trabalhar com ela. E eu olhei e eu falei, eu não tô acreditando que ela não sabe fazer. E na minha cabeça eu não falei porque eu tinha certeza que ela sabia fazer melhor do que eu. Parecia tão óbvio, né? Porque ela era tão boa em tanta coisa que eu falei, cara, isso aqui é só mais um detalhe. Ela é boa nisso também, né? Então, assim, o óbvio precisa ser dito. Uau. E aí eu olhei e falei, cara, eu não posso me calar. Ela falou, por favor, faça daqui pra frente, fale sobre isso. Porque você falou pra gente, causou impacto, foi muito ruim no primeiro momento, porque a gente olhou e falou assim, ela virou diferente da gente. Era um grupo, a gente era muito unida, né? É muito unida. E de repente ela falou, legal, mas agora eu sei que dá para fazer diferente, respeitando o meu limite de risco, o meu medo de ir até ali ou de ir até aqui. Então, foi nesse sentido. E aí, no meio da pandemia, isso tudo para contar a historinha, no meio da pandemia, o meu assessor de investimento, eu tinha um assessor de investimento, porque eu falo, santo de casa não faz milagre, existe um componente emocional muito importante dentro das finanças, e é importante que a gente tenha alguém que a gente possa trocar. Então, eu tenho um assessor, tá? Mesmo... Um mentor, né? É o que eu sempre digo, né? A gente tem troca. Que ter. Mesmo eu sendo assessora de investimento, eu falo, cara, eu tenho alguém que olhe para minha conta mais racionalmente do que eu. Legal. Porque tem dia que eu tô estressada, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô muito eufórica. Então, eu falo, como é que eu lido com isso, com o meu investimento, quando eu tenho 2, 3 segundos entre um cliente e outro? Como é que eu faço o meu investimento? Então, alguém cuida para mim, né? Isso é importante. Um belo dia ele me ligou e falou, cara, por que você não vem ser minha sócia? Eu falei, cara, eu não quero mais ter chefe, eu tô super feliz, eu tenho um propósito de vida que é trabalhar com mulheres e tal. Ele falou, pois é, mas você tá trabalhando, você tá trazendo as mulheres pro meu escritório, você tá me indicando como assessor. E tudo que eu falo para elas, elas voltam para checar com você, porque a relação de confiança tá contigo, né?
Aí eu dei uma de blogueirinha, Mari. Mas tá certíssima. Fui pro Instagram e falei, cara, vou botar uma enquete e vamos ver o que vai acontecer nessa enquete, né? Se as pessoas que me seguem ali no Instagram gostariam que eu fosse assessora de investimento. Que eu desse continuidade do pós-curso, né? Que eu fizesse, acabei o curso, agora vou começar a investir. Quero ir para alguma coisa mais arrojada, mas não tenho tempo de fazer um outro curso. Como é que a gente faz? E aí, 100%, sim, quero. Aí eu me comprometi, falei com um cara lá de cima, falei, vem cá, me diz uma coisa, eu vou fazer as provas de certificação. Se esse realmente é meu propósito, me faz passar na prova, porque se eu não passar nessa prova, eu não vou seguir esse caminho. Eu estudei, fiz minha parte, né? Sim, porque também não dá para pedir e falar, olha, realiza um milagre aqui, eu vou ficar sentada na sombra. Sim. Não é assim. Eu estudei. Foi um tempo bem curto, né? Durante a pandemia, as provas de certificações elas foram suspensas. Então, eu fiquei aguardando elas abrirem. Ela abriu exatamente no mês do meu aniversário, foi setembro. Fiz a prova, passei de primeira. A história da prova é engraçada, depois a gente até pode contar. Passei de primeira e comecei a trabalhar. Então, assim, hoje, né? Eu já cheguei a ter 85% da minha carteira de clientes femininas, serem mulheres, são mulheres. Hoje eu tô com 72%, né? Que é um movimento muito lindo. Que quem são esses homens? Tirando os meus ex-chefes, né? Que estão todos comigo, isso para mim é um motivo de orgulho, Sim. né? Tipo, poxa, eles me conheceram como advogada, como RH, e agora eu estou no mercado financeiro. É um reconhecimento, né? E eles falam, cara, a gente está com você porque a gente sabe que se você não souber, você vai se virar para dar conta, né? Eles vieram. Os homens que estão na minha carteira hoje são os maridos, os filhos, legal, os irmãos dessas mulheres que falaram, a gente precisa falar de educação financeira aqui dentro de casa. Então, isso para mim mudou. E aí eu vim para a Nobel Capital. Então, assim, hoje eu sou de um escritório, eu faço parte de um escritório em São Paulo, né? A gente tem algumas filiais, que é em São José do Rio Preto, em Campinas, no Rio de Janeiro, né? Estamos abrindo agora em São José dos Campos. Estamos expandindo, estamos em plena expansão. Quem sabe a gente não vem pro Sul. Quem sabe Santa Catarina, né? A gente não está aqui, eu não descarto, porque eu amo isso aqui, né? E provavelmente se for aqui, quem vem sou eu. Estou no escritório e esse escritório é credenciado hoje há 3 anos, né? Ele existe há 3 anos e meio, a XP. Então a gente faz parte da XP. Legal. Que para mim faz muito sentido para o meu propósito. Porque a XP também tem um propósito, né? De até 2025 ter 50% das colaboradoras mulheres, né? Então acho que tem um movimento muito legal. Então a história é essa, né? Vem uma história de transição de carreira, até você se enquadrar, se encontrar num lugar onde você se sente plena. E eu consigo ver o resultado. Legal. Igual eu vejo em você, né? A gente olha e fala, comecei a investir. Cara, que máximo. E assim, eu quero falar para vocês, mulheres que me acompanham aqui, vocês sabem que eu sou muito papo reto, eu só indico a verdade. O que eu mais recebo, você é muito verdadeira. Então, sim, eu só trago pessoas que eu confio, pessoas que eu vejo verdade. E a Gláucia, gente, eu tô conhecendo ela pessoalmente hoje. Só que eu tenho a impressão que eu já conheço a Gláucia há anos, porque assim, ela me dá essa segurança. Ela é exatamente isso que ela falou. Se dá errado, ela vai se virar. Se não, ela dá um jeito. Então, assim, isso traz uma segurança. Então, você, mulher, que ainda não começou a investir, primeira dica, você vai assistir esse vídeo até o final, porque ela vai fritar a sua cabeça e depois você vai compartilhar pelo menos com mais uma mulher aí, para ela ouvir isso. Por quê? A primeira sensação é um desconforto. Eu vou te dar o exemplo, foi igual quando eu fui fazer a cirurgia bariátrica, que o médico falou para mim assim, se você continuar gorda desse jeito, você vai morrer. E eu precisava ouvir aquilo, porque a gente às vezes, né, ou é na dor ou no forte impacto emocional. E a Gláucia, naquela palestra, ela falou coisas que tanto é que finalizou a palestra, eu fui conversar com o Fagner e aí depois já fui no WhatsApp da Silvia para perguntar do teu WhatsApp, para perguntar quando que era a tal da mentoria com você, porque você realmente trouxe temas do tipo, que é o que eu vou perguntar aqui para você agora, não perguntar, mas para você finalizar esse pensamento. Naquela palestra, a Gláucia falou assim, por que nós mulheres não investimos? A gente às vezes se sente culpada, mas a verdade que nós mulheres, até, né, vamos falar aí, uma geração passada, nós tínhamos uma cultura de o quê? O que o meu pai falou pra mim, Mariana, e eu tenho 36 anos, filha, tem que casar, tem que ter uma casa, tem que ter um carro bom. Isso era o sinal do ápice, assim.
Mas, sobretudo, o que vinha muito forte para nós mulheres era casar e ter filhos. Então, a gente não foi treinada, porque tudo é um treino, a gente não falava sobre isso em casa. E na minha casa, por exemplo, eu vi o meu pai sempre trabalhando muito. Então, o dinheiro era muito suado, o dinheiro era muito difícil. E quando a Gláucia falou isso, e aí eu falo que, para mim, e aí eu vou te passar a palavra, o dinheiro é totalmente comportamental, porque quando você falou aquilo, eu falei, é verdade, eu não estou investindo porque eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria feito. Então, assim, eu queria que você trouxesse, porque você tem dados, contextualizar a galera aí. E é verdade, nós mulheres, nós não fomos treinadas para isso. Não fomos mesmo, tá? E o pior, a gente foi treinada para trabalhar. Porque trabalhar e ganhar dinheiro a gente sabe fazer. Sim. Se a gente for olhar hoje, a maioria das mulheres está no mercado de trabalho, né, Mari? Sim. Então, assim, nós estamos no mercado de trabalho, a gente está lutando para ocupar os mesmos cargos, lutando para ganhar os mesmos salários, e aí a gente consegue. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente olhar e falar assim, tá, como é que eu multiplico esse valor? Como é que eu invisto esse valor para que lá na frente eu possa ter sustentabilidade financeira para manter o padrão de vida que eu conquistei? Porque a nossa vida é um gráfico, assim. Eu brinco e falo assim, do 0 aos 18 anos a gente é só custo. A gente não trabalha, a gente só gasta, né? Toda vez que a gente fala assim, vou ter um filho, quanto custa um filho? Pode calcular, do 0 aos 18. Você vai bancar esse filho. Então, do 0 aos 18 a gente é um gasto. Dos 18 até os nossos 30 e pouco, a gente começa a subir. Ninguém começa uma carreira ganhando muito. Né? Eu sou estagiário, eu sou assistente, eu sou analista, então a gente vem crescendo, né? Vai chegar um determinado momento, eu começo a andar mais em linha reta. Lá quando eu estiver com os meus 50 e poucos, perto dos meus 60, eu estou mais estabilizado na minha carreira. E a partir dos 60, não entra mais dinheiro. Estou considerando a nossa idade de aposentadoria Brasil. 65, não tenho mais entrada de dinheiro, me aposentei. Então eu começo a usufruir do que eu criei de patrimônio, do que eu acumulei. E aí a gente pega a maioria dos casos, brasileiro, né? Homem e mulher passando necessidade, mas as mulheres passando muito mais. Porque como elas não fizeram essa bola de neve, como elas não fizeram esse acúmulo de patrimônio, a gente vê as mulheres passando necessidade lá na aposentadoria. E tem um ponto importante, né? Se a gente for olhar em idade média, a mulher vive, em média, 7 anos a mais do que o homem. Então, vamos pensar num casal que tem a mesma idade que casou, tá? Não lidei com dinheiro a vida inteira. Quem lidou era meu marido. Ou era meu pai, ou era meu irmão, alguém. Esse alguém do sexo masculino falece. Uau. Você vai ter que aprender a lidar com dinheiro com 65, com 70, com 75 anos de idade. Se hoje, que a gente está em plena capacidade cognitiva de lidar com dinheiro, eu acho difícil, você imagina com as inseguranças quando eu tiver com 70, 75. Sim. Então, é um ponto que a gente precisa começar a olhar. E é comportamental. Então, eu não tenho um incentivo emocional para lidar com dinheiro. Eu não tenho um incentivo técnico, porque a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade e a gente não aprende numa pós-graduação. Ou seja, eu preciso buscar extra. É um conhecimento extra que eu vou buscar, tá? E eu tenho toda uma outra sociedade que é o que eu brigo agora, né? Minha bandeira sempre foi trabalhar pela mulher. Quando eu vou ser atendido numa assessoria de investimento, eu tenho um homem do outro lado. Então, o que a gente tem buscado, né, na Nobel, e eu tenho participado de eventos para outros escritórios, para a gente mostrar o seguinte, por que é importante eu ter assessora de investimento mulher? Para que a cliente mulher se sinta confortável de falar com a outra. Exatamente. De igual para igual, isso, né? Outro dia eu estava com uma cliente, ela virou para mim e falou assim, ainda bem que agora você é minha assessora. Eu falei, por quê? Então, porque eu quero fazer minha plástica, mas eu não queria falar com aquele rapazinho que me atendia, né? Falar com ele, então, vou tirar aqui, vou aumentar ali, vou botar não sei... Eu não tem esse tipo de intimidade. Ele me perguntava para que era o que eu queria sacar o dinheiro e eu não queria falar. Então, você começa a botar uns tabus também na tua relação com o assessor, né? Então, é importante a mulher enxergar. Mulheres que chegaram lá, poxa, aquela pessoa ali é igual a mim, tem a mesma formação que eu, tem o mesmo padrão de vida que eu, conseguiu chegar. Será que eu consigo também? É viável. Então, a gente começa a mostrar que é possível, né? E a mulher tem um jeitinho diferente de investir, né? Os clientes que eu mais recebo presencialmente no escritório são mulheres ou mais senhor de idade, né? Que aí tem mais dificuldade com tecnologia. Mas não é porque quer me ver, é porque não consegue mexer no aplicativo. Né? Aí ela, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas tem esse efeito. Então, assim, quando eu tô muito triste, eu tenho uma tendência de empurrar para frente. Depois eu vejo isso. Então, eu vou gastar o dinheiro porque eu tô muito triste. Quando eu tô muito feliz, eu mereço. Então, assim, a gente tem uma dificuldade enorme de postergar o prazer.
Porque provavelmente a gente está vivendo uma vida no presente que não está 100% plena. E aí eu acabo gastando com outras coisas. Uau. Quando a gente faz a faxina financeira, né, que é a primeira mentoria de organização, né, de planejamento, para a pessoa entender quanto eu ganho, quanto eu gasto, aonde eu estou gastando, a conta que a gente mais vê é a conta de iFood. Meu Deus. A gente gasta com comida. E aí a pessoa fala assim, nem era uma comida tão gostosa, mas eu cheguei em casa cansada, não queria cozinhar. Eu cheguei em casa estressada, eu cheguei em casa com vontade de comer uma coisa diferente, eu mereço comer aquilo. A gente olha e fala assim, cara, passa muito dinheiro na nossa mão. A questão é, o que eu estou fazendo com esse dinheiro que está passando aqui? Sim. Ele está indo para as coisas que realmente são importantes para mim? Para os meus projetos de vida? Ou ele está indo para comida que não é nem um dia especial, nem é uma coisa tão importante assim, é só uma falta de planejamento de ter ido no mercado na segunda e comprado umas coisas semi-prontas. Sim. Né? Então, a gente começa a olhar e fala assim, como é que eu estou gastando dinheiro? Por que eu estou gastando dinheiro desenfreado? Então, assim, é um componente emocional, é um componente que é de merecimento, é um componente que é para te gerar um conforto quando você está estressado numa situação de desconforto. Então, Sim. é bem, bem difícil. Agora, eu queria te perguntar, uma pessoa que nunca investiu, né? Aquele seu beabá que você faz, assim, que a pessoa vai entender. Sim. Porque eu já ouvi, agora todo mundo eu falo, né? Ai, a gente tem que investir e tal, se bem que agora eu tenho que investir mais, dei uma parada, mas mês que vem vai. Aí a gente fala, tem que investir. Aí a pessoa vira pra você, qual que é a primeira coisa que ela fala? Não tenho dinheiro nem pra pagar minhas contas. E você, naquele dia na palestra, você deu um exemplo muito simples com R$30. Eu não sei hoje, né, neste exato... 30 e pouquinhos. 30. Então, eu queria que você contextualizasse as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá, uma pessoa que nunca investiu, ela vai ouvir agora, você já fritou a cabeça dela, porque ela já vai ver a conta dela do iFood. O que faz agora? Um lanche do iFood ou um jantar, um almoço do iFood que você não compra, você já consegue investir num título do Tesouro Direto. Que é hoje um dos investimentos, né? Os títulos públicos são os investimentos mais seguros que a gente tem hoje no Brasil e que vai te render muito mais do que a poupança. Então, assim, não tenho dinheiro. Substitui um lanche e você vai ter o dinheiro. É menos do que um lanche do McDonald's, é menos do que um pedido do iFood. Você já consegue ter o valor para investir. Legal. Não, mas eu tenho um dinheirinho guardado na poupança. Então, você tem mais dinheiro ainda. Então, você já está pronto para começar. Então, tem 2 pontos. Quem guarda, quem é bom em guardar, porque a gente tem pessoas que têm facilidade para guardar, mas que estão investindo no lugar errado. Então, o mesmo dinheiro que você está botando na poupança durante 20 anos, se ele tivesse em outro lugar, você teria a chance de ter mais de 2 vezes o valor da poupança. 2 vezes. É o mesmo dinheiro. O esforço de guardar é o mesmo. Tirei do meu salário R$100, ótimo. R$100 na poupança, lá na frente vai virar para você, sei lá, 200. R$100 no título do Tesouro vai te virar 300, 400. Então, assim, a escolha de onde deixar o dinheiro é importante. Tá? Então, esse é o primeiro grande ponto. E o segundo ponto é, não necessariamente só o Tesouro. Eu tenho CDB, eu tenho LCI, eu tenho fundo de renda fixa, eu tenho títulos do Tesouro. Tem muita coisa que dá para começar. E o ponto é, nós estamos cada vez mais digitais. Hoje a gente consegue fazer o investimento em, sem exagero, menos de 1 minuto dentro do aplicativo. Outro dia alguém falou assim, quanto tempo leva para comprar um título do Tesouro? Eu falei, vamos cronometrar aqui? Entrei no aplicativo, cara, deu 32 segundos. Tudo bem, eu já sabia qual título, então não perdi tempo para pesquisar. Sim. Mas é rápido, você consegue fazer pelo celular, na palma da tua mão, e não tem justificativa para você falar assim, eu não consigo. Para esse público, gente, público que fala, eu não tenho dinheiro para pagar a minha conta, a minha pergunta é o seguinte, não sobra dinheiro, eu odeio essa frase, não sobra dinheiro para eu investir no final do mês. Legal, então você está me dizendo que a tua lista de projetos, seu projeto de vida, as suas metas, os seus sonhos estão na sobra. Se sobrar, você vai realizar seus sonhos. Se não sobrar, você não vai fazer. Vai continuar trabalhando para todo mundo, vai continuar endividado, vai... Porque esse é o ponto. Se eu quero alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu recebo o meu salário, ou quando eu faço uma venda fenomenal, né? Porque eu não tenho salário, vamos dizer assim, né? Eu trabalho hoje, a minha remuneração ela é variável. Tem mês que eu ganho muito, tem mês que eu ganho menos. É olhar e falar assim, opa, que bom que eu ganhei mais esse mês. Não estava contando com esse valor. Meu custo de vida é X, eu ganhei X mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa vai acelerar o meu projeto. Ele vai acontecer antes da hora. E aí as pessoas falam assim, nossa, Glaucia, você deve ganhar muito dinheiro, porque você está sempre viajando. Eu falei, gente, planejamento. Eu tenho minhas viagens dos próximos 5 anos planejadas. 5. Daqui a 5 anos. Você lá já em 2026, sabe, já eu já sei. programou. 26, né? Porque foi a última programação que a gente fez. Eu já sei para onde eu estou indo. O dinheiro está lá. E aí você fala assim,
Poxa, mas as viagens são caras. São, mas às vezes eu junto só o valor, metade do valor da viagem. A outra metade é juros. A outra metade, o dinheiro trabalhou para mim, para que eu faça essa viagem. E aí eu brinco com meu marido, né? Fagner tá ali, eu falo com meu marido, eu falo, cara, você tá indo, você é os juros. A tua parte da viagem é os juros. Eu vou pagando pra mim, você tá indo. Porque ele acha absurdo, às vezes. Você tá louca, você não sabe nem se você vai estar viva daqui a 5 anos. Pra vocês verem, tá, gente? Santo de casa não faz milagre. Porque seu Cláudio fala pra mim, você vai 5 anos, você não sabe se você vai estar viva. E que é uma desculpa também que a gente conta pra gente pra não começar algumas coisas, né? E a resposta é verdade, eu posso não estar viva. Então, 2 coisas podem acontecer, eu falo pro Cláudio. A primeira é, eu vou estar viva, eu vou ficar muito feliz de ter pensado nessa viagem e de estar indo curtir a viagem. Aí não é pesado para mim. Putz, a viagem custou, sei lá, 40 mil reais. Legal, mas eu juntei 20 em pouquinho. Então, não fica pesado, né? Eu não tirei 40 mil do meu trabalho, tirei 20 aos poucos. E a segunda é, se eu realmente não estiver viva, tiver morrido, você tem 40 mil aí para fazer o que você quiser. Aí você faz o que você quiser, né? É seu. É isso. Então, assim, planejamento é muito importante. Entender que eu posso começar com muito pouco, com menos do que um lanche, gente, que a gente faz no final de semana, também é muito importante. E o mais importante, não adianta eu falar assim, eu vou me matar de estudar, eu preciso entender tudo para eu começar a investir. Porque aí eu começo... Esse é um dilema das mulheres. Esse é um ponto das mulheres. A mulher, quando ela vai fazer alguma coisa nova... Ela quer ter muita segurança, ela estuda, estuda e não dá o próximo passo. Então, o meu papel é, vamos estudar junto e a gente vai dar o próximo passo. O meu curso gravado, ele vinha super bem, a gente ia olhando as aulas, até na data, na aula específica que falava assim, agora a gente vai abrir a conta na corretora. Aí ele começava a ter um declínio. Por quê? O medo de ir sozinha. Meu Deus, ninguém na minha família faz isso, ninguém na minha família tem conta em corretora. Eu tô inventando uma moda. Meu dinheiro, né? Eu tô inventando uma moda. Então tem umas pegadinhas que a gente fala, né? Ah, vou começar a investir, legal. Não deposita o dinheiro na sexta-feira. Não compra um título do Tesouro na sexta. Porque você vai achar que seu dinheiro sumiu. Ele só vai cotizar lá na frente. E isso acontece. Vai fazer a primeira TED para corretora? Não faz um valor enorme. Faz um valor que vai te deixar confortável. Vou fazer uma TED de 50 reais. Putz, legal, tá funcionando? Show! A conta voltou, são 50 reais. Outro dia um cliente falou para mim assim, Glaucio, eu sei que você mandou eu fazer uma TED de 50 para ver se a conta estava funcionando. Então, mas eu fiz uma TED de 90 e o dinheiro desapareceu. Eu falei, não, ele não desapareceu. Você pode ficar calmo, a gente vai achar esse dinheiro. Ele vai estornar para tua conta, se a conta não tiver 100% aberta. Mas esse é o ponto. Aí a pessoa pega a vida inteira dela e, bum, numa tacada só. Não, calma. Faz devagar, o teste, vê se está funcionando. Sim. Né? E esse é o ponto. A mulher é 880. Ou eu não faço, quando eu faço, eu enfio o pé. Eu já fui um valorzinho mais alto. Você fez isso, sua louca? Fiz, eu tô fazendo outro. Meu Deus. Pois é. Mas assim, deu tudo você certo. é mais arrojada. Mas tem esse ponto. Eu passei 40 anos da minha vida esperando para começar a investir. E na hora de investir, eu vou enfiar o pé na jaca, tipo, uma tacada só. Vamos com calma. Sim. Né? Então, esse é o primeiro grande ponto. O mais importante é entrar em ação. Sim. E o entrar em ação significa que, Glaucio, eu não tenho dinheiro para investir. Mas abre a conta na corretora. Porque a hora que tiver a conta já está aberta. É menos um passo que você vai ter que dar para dar destino para aquele dinheiro. Porque se eu deixar tudo para quando eu tiver dinheiro, eu estou dizendo para o universo assim, quando eu tiver, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu não crio nenhuma possibilidade na minha cabeça, no meu cérebro, de achar uma solução para aquilo. Então você abre a conta, fica com a tua conta aberta. A hora que você tiver a oportunidade, tá ali. Então, é um ponto muito legal, né? E a gente está num momento muito interessante, que é o momento de final de ano. Tem muita gente que vai receber 13º salário. Né, gente? Aí, ó. E que vai olhar e vai falar assim, ai, que legal, vou receber o 13º salário, tem a Black Friday. Vamos fazer a Black Friday dos investimentos? Já ouvi Black Friday, já ouvi assim, já vou lá não vou falar, né, o velho lá, careca, que tem uma loja aqui em Santa Catarina. Vou lá comprar uns presentes. Acaba tudo em presente. Eu falo, gente, mas você já nem recebeu, você já está pensando no gasto que você vai fazer com o dinheiro. Eu não tenho problema da pessoa gastar com presente, mas a questão é, eu ganhei tanto, quantos % eu vou reservar para mim, para o meu futuro? Para minha Gláucia de 65 anos, 70 anos, quando eu resolver desacelerar. Para a Gláucia lá de 65 anos, que vai querer pensar em continuar viajando. Cara, eu não estou guardando nada. Porque existe uma coisa que a gente fala assim, né?
A gente sempre acha que a gente vai estar mais rico lá na frente e que a gente vai estar com a saúde melhor. Mas aí você pergunta como, ninguém sabe, né? Aí você fala, tá, e ainda pior, que eu fico muito chocada com algumas conversas, né? Que é assim, lá na frente, não, com certeza, eu vou ter um carro, sim, eu vou ter uma casa assada, tá. Mas o que você está fazendo hoje para você ter o carro lá? Exatamente. Hoje, no presente. Aí a pessoa, não, mas ano que vem, tá, quantos anos você está falando isso? Esse é o primeiro ponto. E a saúde, idem. Não, eu vou estar melhor, porque eu vou começar a academia, eu vou começar, tarará. Aí você olha e você fala assim, cara, a única certeza que a gente tem é que a nossa saúde não vai estar melhor lá na frente. Por mais que a gente se alimente bem, faça exercício. É verdade. Porque desgasta, o corpo vai desgastando. Então, olhar lá pra frente e falar isso, é tipo assim, a gente tá se iludindo. É uma ilusão, é uma brincadeira que o cérebro faz pra gente não entrar em contato com o que é difícil agora. Só que vai chegar lá na frente aí. Porque o cérebro quer ter prazer, ele quer o prazer imediato. Sim. Então, é uma conversa do nosso emocional. 95% da nossa cabeça falando assim, come, você merece, compra porque você pode, você pode, você merece. E aí a gente brinca muito, né? Esses dois termos, né? O querer. Sabe aquelas crianças de 5 anos de idade que você passa de vez em quando na rua, você vê a criança, mas eu quero. Tá, eu quero. Essa é a postura de uma criança de 5 anos de idade, não de um adulto, né? De uma adulta. Então a gente tem que olhar assim, tá, legal, eu quero. Aí vem um outro lado que a gente olha que é o nosso pai interno, né? Eu posso, eu tenho dinheiro no banco agora, eu consigo. Aí vem a minha pergunta do adulto, que é a pergunta que a gente não faz, que é onde a gente não se encontra. Compensa eu fazer isso agora? Faz sentido eu fazer essa compra agora? O quanto eu vou estar longe do meu projeto de vida se eu gastar esse dinheiro que não estava planejado? Ou o quanto vai fazer sentido, talvez eu gastar menos? Então, esse é um ponto importante. Sim. Né? Então, assim, legal, poxa, vim pra cá hoje, vim passar a semana aqui em Joinville. Legal. Fiquei 2 dias num hotel porque ia ter um evento e eu queria estar mais perto, era mais confortável pra mim e tal. Um hotel mais caro, muito mais caro. E aí eu falei, tá, mas eu preciso ficar mais 2, 3 dias aqui, mas aí eu não tenho horário pra acordar cedo, o evento não é aqui, eu vou acabar indo pra Itajaí, pra Navegantes e tal. Legal. Por que não pra um hotel mais barato? Se eu só vou parar aqui, vou chegar 10 horas da noite para no dia seguinte tá saindo às 7. Ai, Glaucia, mas será que faz sentido? Faz. Porque esse valor que eu estou economizando provavelmente vai me permitir jantar e almoçar em lugares muito legais aqui em Joinville. Olha aí, ó. Então é uma troca. Por quê? Para mim vai fazer muito mais sentido um jantar gostoso do que eu deitar e dormir, desmaiar no hotel A ou no hotel B. Legal. Então é o que é importante para mim. Então a gente tem que valorizar o que é importante pra gente, Mari. Mas eu acredito, por isso que, pegando o gancho do que você falou, que o dinheiro ele é comportamental, porque a gente vê que é uma roda, quer ver? Ó, e me corrija se eu estiver errada. Se você não economiza, e aí eu faço muitas perguntas até para mulheres, né? Infelizmente, a grande maioria ainda não investe. E aí, quando você pega, principalmente os mais novos, eles até querem, que é essa questão do sonho que você falou. Eu vou ser rico, mas tá, e qual é o projeto? Qual é o plano? Qual é o primeiro passo? E que, para mim, Mariana, tem muito a ver com que a grande maioria das pessoas ainda não entendem qual é o seu propósito. E quando a gente não entende qual é o nosso propósito, a gente não tem ambição. Então, eu queria... faz sentido isso para você? Porque assim, aí você pergunta para as pessoas, tá, mas e daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Aonde você se vê? O que você vai... Aí a pessoa até fala, eu quero isso. Aí eu vou para a segunda pergunta. Mas e você já fez um planejamento para você chegar naquilo? E aí tem uma coisa que tem muito nos brasileiros, tanto católicos, evangélicos, e não estou falando de religião, que é a fé. A fé, ela é importante, mas ela não é o suficiente, porque você precisa se esforçar, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu sinto isso, sabe? Faz sentido? Total, né? Eu escuto assim, eu já ouvi em cursos presenciais, dando curso assim, não, Glaucia, eu não vou preocupar lá no futuro, eu sei que lá no futuro eu vou estar melhor, Deus vai prover. Eu falei, não, Deus já proveu, Ele te deu saúde, inteligência, capacidade de trabalhar, de fazer escolhas. E qual a escolha que você está fazendo hoje para o seu futuro lá na frente? Boa. Então esse é o primeiro. Então assim, foi o que eu falei no início, né? Se for o meu propósito, faz eu passar na prova, mas eu estudei muito, né? Mas era uma prova diferente, né? Eu brinco falar, eu era advogada, eu gostava de letrinha, não de númerozinho, né? E tive que ir para calculadora. Então, esse é um ponto. E a outra coisa que é um ponto mega importante, você falou do planejamento. A maioria das pessoas fala, eu quero chegar lá, ela tem um sonho, ela não tem uma meta, ela não tem um projeto. O que é um projeto? É eu saber aonde eu quero chegar, quanto custa para eu chegar lá e quanto tempo eu preciso
tecnicamente, financeiramente, para chegar lá, para conseguir o dinheiro para chegar lá. Então, existe um estudo de Harvard que diz o seguinte: quando você pega o teu sonho e coloca ele no papel, você aumenta em 40% a chance dele se realizar. O que é colocar no papel? O que eu quero? Quanto ele custa? Quanto tempo eu preciso? Quais são os passos que eu preciso? Os baby steps, bem pequenininhos, que eu preciso para ir cumprindo cada etapa. As micrometas, né? Micrometas, exatamente. Aí você está muito mais perto de você chegar lá no teu projeto, de realizar o teu projeto. E vou além. Você vai chegar antes. Sim. Porque aí você fica tão focado que tudo que entra extra, você antecipa a realização daquele sonho. Então, com investimento é a mesma coisa. Eu uso dentro, quantos livros eu já li de nutrição comportamental para fazer paralelo com a educação financeira. Uau. Porque é a mesma coisa. Ou a gente enfia o pé na jaca gastando dinheiro, ou eu enfio o pé na jaca comendo. Sim. Então, é o mesmo parâmetro, é comportamento. Eu como quando eu estou triste, eu como quando eu estou feliz. Tem Era gente... o que eu fazia quando eu tinha 130 quilos, exatamente isso. Esse é o ponto. Né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu desconto na comida. A minha parte financeira está sob controle, sempre esteve, mas a comida é um lugar que eu desconto. E aí eu parei para pensar ontem, eu cheguei ontem, acabou o evento, eu cheguei no hotel, eu falei, cara, eu acho que eu não comi direito esses 2 dias. Eu fui olhar, não almocei não dos 2 dias. Porque não deu tempo, eu estava tão eufórica, eu estava tão feliz com o que estava acontecendo. Para a gente ver como a questão da comida é relevante. Você fala, cara, para algumas coisas eu desligo. Quando eu estou muito feliz, eu não lembro da comida. Quando eu estou cansada demais, posso estar feliz, mas cansada, eu lembro de comer de noite. Quando eu paro no final do dia, sentei lá no sofá, tirei o sapato, ufa, acabei meu dia. Ai, o que tem de gostoso para eu poder comer? É nesse ponto. Sim. E aí eu comecei a fazer coisas diferentes. Deixar a salada pronta. Ai, o que tem de pronto? Poxa, mas tem uma salada prontinha ali, se eu não comer vai estragar, tô jogando dinheiro fora. Aí o dinheiro me faz comer mais saudável, né? Maravilhoso. Mas é muito importante, primeiro, planejar sim. E aí tem um ponto que eu queria puxar quando você fala do planejamento. Tem muita gente que não sabe o propósito. Não sabe o que quer. Daqui a 2, daqui a 3 anos. Mas tem duas metas que todo mundo tem que ter. A primeira é a reserva de emergência. E eu vou explicar por quê. Isso. E a segunda é a reserva para aposentadoria. Porque a emergência não avisa quando ela vai acontecer. E a aposentadoria ela vai chegar, a gente sabe disso. Né? A gente vai chegar lá na frente, a gente vai se aposentar. Para todo mundo. Essas são as duas metas que a gente coloca. Por que eu falo isso? As duas metas têm a ver com liberdade de escolha. A reserva de emergência. Eu estou insatisfeita num trabalho. Eu estou, sei lá, sendo assediada moralmente. Eu estou perto de ter um burnout. Eu não me dou bem com o meu chefe. Eu não me dou bem com o meu colega de trabalho. Eu não gosto dessa profissão. Eu quero começar a empreender. Cara, N hipóteses. Se eu tenho uma reserva de emergência, eu me sinto mais confortável para tomar uma decisão. E saber que eu tenho 5, 6, 12 meses para eu poder fazer uma transição de carreira mais confortável. Se eu não tenho, me dá aquele pânico de falar, eu não posso pedir demissão porque eu vou passar necessidade. Porque minha rescisão não é suficiente para eu poder sair. Eu vou ter que negociar com o meu chefe para ele me demitir para eu levantar os 40% do fundo de garantia. E aí você começa a jogar a tua decisão na mão de outra pessoa. Né? Então, esse é um ponto. Tá? Isso a gente falando de trabalho. Quantas vezes eu já vi pessoas não saírem de um casamento porque não conseguiam ter dinheiro para se bancar? Minimamente 1, 2 meses. E quantas vezes eu vi pessoas sofrendo violência física e não conseguir sair? Eu tive acesso a uma história semana passada. É muito triste. E aí a gente fala assim, é só o pessoal que não tem uma condição. Não, tem muita gente, família rica, que a mulher não trabalha, que a mulher não junta, que a mulher tem acesso a dinheiro, o dinheiro entra para ela, ela não faz a reserva de emergência dela também, tá? Então, reserva de emergência para eu ter liberdade de escolha. Escolher onde eu quero morar, escolher com quem eu quero estar casado, qual empresa eu vou fazer parceria. Então, tá aqui, né? E aí a gente fala da reserva, cara, minimamente 6 vezes o seu custo de vida. O que é o custo de vida? Exatamente o que eu gasto para bancar a minha vida. Não é quanto eu ganho. É o custo. Pode ser que você esteja gastando o teu custo de vida, seja o seu salário inteiro, mas não está certo. Então, é o meu custo de vida. Quando eu falo de previdência, se eu começar logo cedo, no início da minha carreira, começar a entender que se eu juntar 10% do que eu ganho durante 30 anos, lá no 31º ano, eu vou conseguir parar de receber dinheiro e viver com aquela renda. Então, eu preciso fazer esse preparo para essa aposentadoria, que é um investimento mais de longo prazo. Só isso aqui, eu já dou motivo para quem não consegue entender qual é o propósito. Eu não sei qual é o propósito. Ela já tem 2 grandes motivos para começar a investir.
fazer a reservinha de emergência dela. Na hora que ela descobrir, ela ter reserva ali. Sim. Poxa, eu não sei o que eu quero. Acabei de descobrir. Legal, tem uma reserva aqui para eu começar a empreender. Eu tenho um dinheiro aqui, sei lá, para fazer um ano sabático. Para ir fazer um curso fora, para me preparar para a profissão que eu quero ter. Né? Então, eu tenho aqui essa reserva. E a previdência, ou não precisa necessariamente ser uma previdência, né? Mas a minha aposentadoria, eu tenho que ter uma opção de entender. Se eu começar agora, eu estou começando com 10. Se eu não começar, que é o que aconteceu recém. Eu atendi uma médica, uma querida, uma amigona, 59 anos, bateu lá na consultoria e falou, Glaucio, preciso me preparar para eu me aposentar. Eu quero fazer trabalho voluntário na África. Cara, eu achei aquilo deslumbrante. Falei, cara, que legal, vamos lá, vamos correr. Ela deu entrada no pedido dela do INSS, tinha 30 anos de contribuição. Show, R$ 1.300 de aposentadoria. Ela quase caiu para trás. E faz o que com R$ 1.300? Aí ela falou assim, né? Glaucia, pelo amor de Deus, como é que eu vou viver com R$ 1.300? Não paga nem o condomínio do meu prédio aqui em São Paulo. Aí eu falei, tá, mas você recolheu durante 30 anos o INSS, no mínimo, em cima do valor mínimo. E não fez uma contribuição complementar para poder parar. E ela não conseguiu aposentar, obviamente. Então, a gente aumentou ali, o finalzinho ali, ela vai sair dos 59, ela já está quase lá, vai aposentar com 62, vai aumentar de 1.300 para 2 e pouco, recolhendo no máximo, e começou a fazer um complemento em investimento específico para isso, para poder aposentar. A primeira coisa que ela fez quando ela voltou para casa foi botar o filho dela para fazer um curso de educação financeira comigo. Eu falei, eu não quero que ele passe por isso. Eu não tive ninguém que me desse a mão. Eu fui descobrir isso com 59 anos. Né? E eu morro de rir, porque vira e mexe, ela me manda pacientes dela, ela é psiquiatra, e as pessoas chegam lá com problema de sono. Aí ela começa a perguntar, você está endividado? Mas com certeza. Você está com alguma dificuldade? Você está feliz no trabalho? Por que você não pede demissão? Ah, porque eu não... Tá, eu acho que você não está com problema de sono. Eu acho que você está com problema financeiro. Bate um papo com a Glaucia, porque eu acho importante vocês entenderem. Porque às vezes eu vou ficar te enchendo de remédio, você vai dormir, mas o problema, o que está dando a causa da falta de sono, não vai ser resolvido. Então, tem essa questão da gente olhar o real problema. O meu problema realmente é o meu emprego ou eu não consegui pedir demissão do meu emprego? Por que eu estou amarrada aqui? Por que eu estou acorrentada nesse emprego? Por que eu estou acorrentada nesse casamento? Boa. Né? Sim. Então, tem essa coisa do olhar e falar, eu vou esperar chegar com 59, véspera de me aposentar, para tentar entender quanto eu vou ganhar quando eu me aposentar? Sim. E aí, o propósito dela, que era para acontecer com 60 anos de idade, que ela estava querendo aposentar com 59 para ir... Vai ter que ser um pouco mais para frente. Mais para frente. E ela já entendeu, eu vou precisar vender meu apartamento, ir para um apartamento menor, porque o dinheiro que eu juntei nesses 3 anos, até os 62, não é suficiente para eu manter o meu padrão de vida. Eu vou ter que parar de comer nos restaurantes que eu comia, comprar no supermercado que eu comprava, trocar meu plano de saúde. E eu não queria fazer isso. Eu falei, então, talvez seja o apartamento. Porque o único investimento que ela teve no decorrer dos 30 anos de profissão é o apartamento que ela comprou, que ela ama. E ela olha e fala, todo o meu dinheiro está nesse apartamento. E ela não vai conseguir se sustentar nesse apartamento porque ela não fez o paralelo. Ou seja, só pensou no sonho, que é o que a gente falou, mas não pensou nesse planejamento, né? Eu tenho psicanalista atendendo em consultório com 82 anos porque não pode parar, não é porque quer, porque tem prazer em estar trabalhando. Meu Deus. É de olhar e falar, cara, o dia que eu morrer, meu paciente que estiver aqui no consultório vai ter que arranjar outro psicanalista para tratar a minha morte. Porque eu não tenho condição de parar de trabalhar. Meu Deus. Porque eu não fiz pé de meia. Ou seja, aí desculpa, tu quer finalizar? Não, é isso, assim, de a gente olhar e falar, cara, eu posso ser essa pessoa se eu não fizer nada agora. Sim, sim, né? sim. Eu posso ser essa pessoa se eu não fizer isso agora. E aí a pessoa se torna escrava do dinheiro, né? Que cada vez mais a gente vê as pessoas realmente escravas do cartão de crédito, escravas às vezes não é nem aquela taxa mínima do cartão. Então, assim, faz muito sentido isso. Por isso que eu queria tanto trazer a Glaucia. E eu queria que você falasse para o pessoal, porque assim, se ninguém nunca teve acesso a isso, vai sair desse vídeo fritado a cabeça. Glaucia, quero fazer a sua mentoria. Explica para nós como que funciona para as pessoas de casa. Vamos lá. Eu não trabalho com grupos grandes, você sabe, o teu grupo tinha 4 mulheres, né? São grupos de no máximo 5 mulheres. Primeiro, a gente vai falar de dinheiro, se eu botar todo mundo num grupo muito grande, as pessoas ficam intimidadas e não vão falar sobre dinheiro. E tem muitas perguntas, né? Surgem muitas perguntas. Muito. E vocês acabam virando amigas, né? Sim, e aí, é verdade. É mais delicado. Então, são grupos pequenos, tá? Era gravada. A partir da mentoria, eu vi que a gente estava tendo um resultado muito maior fazendo ao vivo.
Porque aí você consegue perguntar ali na hora, apareceu a dúvida na hora, você consegue perguntar. Então, são 5 encontros de 1 hora e meia, né? Dependendo do tamanho do grupo. Quando o grupo é mais engajado, aí passa de 1 hora, né? Então, são 5 encontros online ao vivo, né? A gente faz de 1 hora a 1 hora e meia. Com a ideia de, eu começo entendendo lá noções básicas de economia, o que é inflação, o que é taxa Selic, o que é CDI, como é que isso impacta a minha vida, por que eu tenho que começar a investir agora, qual é a diferença de eu investir quando a taxa Selic está alta, quando ela está baixa. Então, básico. Depois a gente faz um pouquinho de noções de finanças, de financeiro, que a gente vai falar sobre liquidez, sobre risco, sobre estratégia, por que eu invisto aqui, perfil de investidor, como é que funciona uma corretora, como é que funciona um banco. Então, a gente vem nesse pontinho aqui de financeiro, e aí a gente começa num conteúdo que é o primeiro passo. Então, a gente começa com investimentos em renda fixa, que eu acho que é o mais seguro nesse momento, porque a gente tem alguns investimentos com seguro, né, do FGC, e especificamente do Tesouro. Porque é um degrau de cada vez. Ninguém começa correndo uma maratona correndo os 42 quilômetros. Então, a gente precisa entender o básico para que você decida, não, quero investir sozinho, legal, então, teu trabalho, você tem o básico para começar sozinho. Não, quero ter um assessor de investimento, ótimo, você consegue conversar minimamente com o seu assessor e entender o que ele está te mostrando, o que ele vai te oferecer de produto ali. Então, ter esse conhecimento faz diferença. Porque aí você vai entrar ali para falar de igual para igual, né? Você não se sente, ai, mas será que se eu perguntar isso eu vou parecer burra? Porque o que eu mais escuto é, eu não perguntei, nossa, porque eu ia parecer meio burra, né? Falei, cara, não tem isso. Tem que perguntar. Então, funciona dessa forma. A ideia, né, é abrir uma turma em novembro, olha exatamente para aproveitar a questão de final de ano, porque é uma chance de escolher usar meu 13º salário, meu bônus, o que quer que seja, minha comissão de venda, para fazer alguma coisa começar, né? E trazer a consciência de, tá, tudo bem, eu não comecei a investir, mas também não vou gastar o 13º todo. Né? Não vou sair enfiando o pé na jaca. Por quê? São 5 encontros. A gente começando em novembro, a gente vai pegar parte da aula em novembro, parte da aula em dezembro. Né? Então, dá para terminar 2022 com a vida financeira organizada. E a data já tem ou só sabe que é novembro? Não, novembro. O pessoal ainda não me passou lá qual vai ser a data de divulgação. Tu sabe que eu tô na cabeça da minha personal, né? Ela vai fazer esse curso, porque eu já falei pra ela que ela precisa fazer, então por isso também que amanhã eu já vou falar pra ela. É novembro, ela já tá te seguindo. Eu já te passo a data. Eu saindo daqui, eu já peço para as meninas me liberarem. Ela tá te seguindo. Quando você liberar, me marca no teu stories que eu reposto pra galera de Joinville. Ótimo. E é muito importante, gente, assim, ó, é um ambiente seguro, gostei porque, aí eu vou falar a minha experiência, né, como mentorada. É um ambiente seguro, 5 mulheres, então assim, a gente cria aquela conexão, né? Conexão, aí você vê que a pessoa já fala uma outra pergunta, você fala, a minha não é tão boba, vou perguntar. Então você vai se sentindo também ao longo desses 5 encontros segura para perguntar. Porque na verdade, sobre qualquer assunto, e aí falando do Brasil, nós mulheres a gente começa a aparecer depois de muito tempo. Então assim, a gente tem aí alguns anos ainda para correr e para buscar isso, mas é possível. Então você que nunca teve acesso a isso, vamos começar do começo, você vai me ajudando. Primeiro de tudo, começa já seguindo a Gláucia, passou vários momentos o arroba dela aqui, enquanto a gente está conversando, segue, já vai assistindo ali todos os conteúdos dela, stories, vai vir agora a mentoria em novembro e você, por favor, não pegue o seu 13º e coloque tudo já para acabar agora em dezembro, pega uma parte disso, faz a mentoria da Gláucia, vê lá o que você pode tirar, o que você pode abrir mão no seu mês para você poder começar aí, ó, com essa taxa, R$36, você falou? 33. 33, gente. Uma pessoa não come com R$33. Eu tenho a história, né? Eu brinco, né? Eu contei para vocês no curso que foi a minha manicure. Então, quando eu morava em Curitiba, eu fazia as unhas na segunda-feira, né? Porque ia pro shopping, era o único lugar que tinha aberto. Então, uma das coisas que a gente pontuava, né? Tava lá fazendo unha e meio que doutrinando a minha manicure. Eu falei, fulano, investe, fulano, investe, fulano. Nossa, não tem dinheiro. Aí eu falei, cara, pega um pé e mão por mês, como se você não tivesse feito esse pé e mão. Né? E era um pouco mais caro, na época, acho que era R$50. E aí ela virou pra mim e falou assim, isso não vai fazer diferença na minha vida, Glaucia. Eu falei, cara, um por mês, junta R$50. E vamos começar a investir no tesouro, pra você começar a entender como é que funciona. E aí ela falou, tudo bem, eu vou pegar a sua unha, o seu pé e mão,
por mês, um payment Uau. seu por mês, vou começar a investir. Ali, ela começou a olhar e falou assim, cara, nem doeu, eu não senti falta desses R$50 no meu mês. Eu vou começar a tirar um payment por semana. Então, a capacidade dela de juntar saiu de 50 para R$200, né? Considerando que o mês teve 4 sim. semanas, porque tem mês que tem 5. E aí, ela começou a olhar e falou assim, cara, se eu conseguir juntar R$200 por mês, eu tenho 2.400 no final do ano. Eu posso levar meu filho para a praia. Uau. Tem anos que eu estou tentando isso e eu não consigo. Então, é a gente olhar e falar assim, é a prioridade, para onde está indo? Ela falou, cara, eu tava indo em lanche para aqui, ó, no shopping. Eu saía daqui, tava com fome, eu ia ali na lanchonete, pagava super caro. E chegava no final do ano, eu me sentia uma péssima mãe, porque todo mundo saía de férias, eu não conseguia levar meu filho para sair de férias. Sim. Então, assim, é viável. E aí eu falo, desde o pessoal que ganha um salário mínimo, porque eu tenho histórias de menor aprendiz, professora hoje, que quando foi para atividade, virou para mim e falou assim, eu consegui juntar 10 mil. Eu falei, como é que você conseguiu juntar 10 mil? Você ganhava R$800 de bolsa. Uau. Eu morava com os meus pais, Glaucia. Então, eu juntava 50%. Eu não ganhava nada, comecei a juntar 50%. Então, assim, não é o valor. É a questão de eu olhar assim, é prioridade? Eu tô olhando para mim? Sim. Eu tô sendo protagonista da minha vida? Boa. Ou eu tô sendo um passageiro aqui, vendo a vida passar e pagando os boletos que tem que pagar e ok. E vivendo felicidades momentâneas, né? Aliás, nem felicidade, prazeres. Prazeres. Porque, né, e aí se você pega algumas pesquisas, você tem muito mais acesso do que eu. O brasileiro, né, gente, não estou generalizando, mas eu sou muito observadora. E na sexta-feira é o meu dia de ir no mercado. Cara, eu só vejo cerveja, carvão e carne. Então aí eu olho pro Farina e falo, gente... Aí o povo fala que tá ruim, mas aí, poxa, numa compra para uma cesta... Porque aí você ouve as compras... Ah, já tá aí, cara! Nananana. Então, assim, é você abrir mão de prazeres momentâneos, né? Que aí vai satisfazer a tua ansiedade, o chefe que você não mandou ir a merda. Aí você desconta ali naquele prazerzinho rápido. Mas e o seu prazer lá na frente, que pode ser muito mais, né? Muito mais prolongado, muito, né? Eu ouço pessoas falando, eu nunca vou pra Disney. Gente, ela tem 30 anos, ela já colocou na... Não vai. Eu tô indo pra Disney agora, no início do ano, tá? Eu fui com 15 anos, quando eu fiz 30, foi com o mesmo grupo. Foi o mesmo grupo, e agora, no ano que vem, eu faço 45 anos. Eu falei, então tá, vamos. Com a mentoria, eu fiz uma mentoria para um casal, meus amigos de infância, de escola, a gente estudou junto. E aí ele, poxa, eu quero ir pra Disney, eu não consigo. Eu falei, cara... Não, já colocou na cabeça. Eu falei, sério? Aí ele falou assim, não consigo, não. Eu falei, vamos fazer a mentoria, mas eu quero que sua esposa venha junto, vamos fazer os dois. Cara, ele fez a viagem, ele calculou, e aí eu participei, né? Cotar passagem, cotar hotel, cotar parque, cotar não sei o que, No final, ele virou e falou assim, cara, eu vou conseguir. Aí eu falei, eu olhei e falei assim, eu acho que até eu consigo, não estava planejado, não era uma viagem planejada. Eu falei, até eu consigo. Você pechinchou tanto, ele fez tanto dever de casa da mentoria dele de organização, que ele falou, cara, dá para fazer. Eu falei, dá inclusive para mim. E aí eu falei pro Cláudio, nós vamos. Aí ele falou assim, você tá louca? Aí eu falei, não tô, a gente vai. Aí ele, Glaucia, faltam 3 meses para final do ano, né? Eu falei, não, a gente vai. Eu vou bater minhas metas no escritório, vou ganhar um bônus extra. Já ganhei a meta. Falei, cheguei lá em primeiro lugar agora no último trimestre, tô focada aí pro próximo. Mas eu falei pra ele, cara, é viável. Agora, controle, né? Vou com dólar em nota. Esquece cartão de crédito, porque lá você perde a razão. Então eu falei, eu vou levar X mil pra gente passar nós dois. Aí, acabou. Ele, não, mas eu vou levar o cartão, porque se der, eu falei, você nem me deixa saber que você tá com esse cartão na viagem, pelo amor de Deus, né? Porque aí você começa a ver muita coisa diferente, você quer trazer. Coisa, né? Mas esse é o ponto. Coisa até que você nunca vai usar, você traz. E a pior sensação que tem, Mari, é você chegar de viagem, abrir tua mala e falar assim, pra que eu comprei isso? Na euforia, né? Pra que eu comprei isso? Eu não vou usar isso aqui. Pra que eu comprei essa quantidade na disso? promoção do sapato. Meu Deus, eu não posso ver uma palavra promoção. Meu Deus, sapato. Então, e aí eu olhei e falei, eu não posso perder o controle. Então, assim, a chance de eu perder o controle do meu emocional, me dominar porque eu tô de férias, eu tô relaxando, tarará, é enorme. Então, qual é o trabalho? Cara, eu vou levar a quantidade de dinheiro que eu entendo ser razoável no momento que eu tô sem estresse, que eu tô fora daquela parte emocional, né? Pra chegar lá, não pagar o mico de enfiar o pé na jaca e voltar arrependida. Começar o ano, vou começar janeiro endividada. Nem de jeito nenhum.
Nós temos hoje no Brasil 80% da população. 80%. É quase, como diz um amigo meu médico, passou dos 50% é todo mundo. 80%. Endividado. E endividado é diferente do inadimplente. Meu Deus. Tá? O que é o endividado? O endividado é aquela pessoa que comprou alguma coisa com dinheiro que ela não tem ainda. Ela está contando com os salários futuros. Então, um parcelamento no cartão de crédito, que ela compra em 10 vezes no cartão de crédito, é endividamento. Você soma todas as parcelas que você tem para frente, aquele é o valor da tua dívida. Minha pergunta, você conseguiria salvar tudo agora? Somei, tá. Você teria isso na tua conta agora para pagar? Não, então você está contando com o salário do futuro. Financiamento da casa própria é endividamento. Financiamento do carro é endividamento. Tratamento estético é endividamento. Então, a gente tem 80% da população endividada. Meu Deus. E 65 milhões, ou seja, 1/4 mais ou menos dos brasileiros, inadimplente. Eu endividei e não consigo pagar mais. E aí eu tenho certeza que eu estou falando isso, e tem gente dizendo assim, não, mas eu não estou endividado, porque eu estou conseguindo pagar o cartão de crédito. E que se sentiu desconfortável ouvindo isso. Tá, eu tenho parcela no meu cartão de crédito. A minha passagem para a Disney é parcelada. Porque eu não tenho dinheiro? Não, eu tenho, mas a questão é, eu parcelei porque eu não ia ter desconto para pagar à vista. Eu falei, deixa o dinheiro investido, a taxa Selic tá alta, deixa rendendo lá 13. A Glaucia parcela com consciência, 75. Não é você não, não vem contar essa historinha. Deixa o dinheiro rendendo, né, eu peguei lá, sei lá, vou dar um chute aqui, vamos supor que tenha sido 20 mil a passagem. Eu deixei os 20 mil rendendo, tô pagando, os meus 20 mil vão virar 21, então ganhei um, né? Se eu fosse pagar à vista, eu ia pagar 20 e não ia ter esse um extra. Então, R$1.000 extra por uma viagem, converte em dólar, ver quantos dólares são, né? Quantas coisas extras eu posso comprar lá. Então, tem essa pegada da gente começar a olhar e falar assim, cara, é mentalidade, é mudança de mindset, é falar eu primeiro, depois as contas. Cadê meus 10% da minha aposentadoria? Ai, Glaucia, mas eu não tenho 10%. Começa com 5, começa com 3, começa com 1, começa com 0,5%. Começa, né? Começa. Porque esse é o ponto. A pior coisa que tem... Vamos lá. Quantos BBBs a gente viu ganhar 1,5 milhão aí, e aí depois a gente olha, tá quebrado. Estão quebrado, falido, sem dente. Quebrado. Quantos atletas de alta performance a gente olha... Estados Unidos tem uma pesquisa que diz os atletas de alta performance, futebol americano, basquete, beisebol, os times, as pessoas que ganham muito dinheiro lá. 3 anos após a aposentadoria, eles quebram, eles declaram falência pessoal. Meu Deus. 2/3. Muita gente, Por quê? Né? Para de entrar dinheiro, eles estão com uma vida babilônica. Estão com uma vida muito acima do que dá para sustentar. Né? Muito acima do que dá para sustentar. Então, assim, não é que eles não investiram, eles investiram, mas eles consomem muito e para de entrar o dinheiro. Sim. E aí, o que você faz? Não tem mais saúde, o cara não teve tempo de estudar, porque ele trabalhou, a única coisa que ele sabe fazer é trabalhar com esporte. E aí a gente começa a ver os programas de leilão, de vender, eu vendi o anel do NFL, porque eu não consigo sustentar aqueles anéis de todos os campeonatos. Ele começa a se desfazer da história da vida dele. Isso é muito dolorido. Isso deve ser muito Aumentar triste, o padrão né? de vida é muito bom. Agora cair descer é o que eu falo, muito né? sofrido. Você tem uma sensação de fracasso. Eu fracassei. Eu não coisa consegui. boa a gente aprende rápido, né? Eu li um livro recém, que eu adorei a capa, que diz assim, o prazer, o paladar não retrocede. A partir do momento que você experimentou uma coisa e você gostou daquilo, você não tem como esquecer aquilo que você provou, né? Uhum. Então você sabe o que é bom. A questão dá para fazer toda hora? Dá para fazer todo dia? Dá para, né? Vamos criar também um momento onde seja prazeroso ir naquele restaurante diferente, curtir aquele sapato diferente, porque a gente tem que se premiar também. Né? A gente Mas tem que não se toda reconhecer. hora, né, gente? Senão perde o valor, inclusive. Perde o valor, né? Se todo dia eu vou lá e compro um sapato, não tem mais prazer. Ai, não queria que meu marido estivesse aqui nesse estúdio, meu Deus! Olha, o tiro saiu pela culatra. Eu falei, fica aqui comigo pra você conhecer. Ele tá ali, ó, sorrindo de orelha a orelha, vai me encher o saco. Mas é isso, eu gosto disso. E nós falamos 1 hora, você sabia? Não acredito. Sim. Olha, então tá vendo? agora, eu quero deixar você pra essa câmera aqui, Vamos que é a lá. sua. E fale o que você quiser pra você se despedir da galera, só aqui no vídeo, que vocês vão continuar acompanhando ela nas redes sociais. Galera, mulherada que esteja assistindo, pensem no futuro de vocês, né? Vocês são muito mais do que vocês acreditam. Vocês não precisam ir sozinhas. Eu acho que esse é o grande lema. O meu propósito é, vamos dar a mão, vamos juntas, né? Que eu acho que esse é o ponto. E vamos multiplicar isso, porque esse foi o meu movimento com a Mari, né? A Silvia me convidou para fazer a palestra. Então, a Silvia me deu a mão, me trouxe para um grupo. Esse foi o meu movimento com a Mari. E vocês estão tendo a oportunidade agora, nesse momento, de
entender um pouquinho do que foi o processo da Mari, o que foi o processo da Silvia, e a gente dar espaço juntas, né? Então, assim, meu único recado, dê o próximo passo, comece. E não tenha medo, você não precisa ir sozinha. E não tenha medo de errar, se arrisque e segue essa maravilhosa aí, que você vai ver que fica mais fácil na sua cabeça. Muito Mari, obrigada! adorei, obrigada. Ai, foi você muito mora legal. no meu coração, você sabe, também. né? Agora a gente vai fofocar. Você cuida aí dessa saúde pra você ficar muitos anos aí administrando meu dinheiro, hein? Porque você vai ficar cada vez mais rica, Glória! Amém. Gente, até semana que vem, se joga, vamos dar-lhe. Tchau, tchau.